Hallo Leute, wie geht's? Sejam todos muito bem-vindos à primeira videoaula tutorial do canal Alemão em Casa. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o Nicht, o Nein e o Kein e a forma correta de utilizar cada um deles. Então vamos lá. Primeiramente, o Nein. O Nein ele é utilizado basicamente quando você quer falar no começo da frase, para responder uma pergunta. Então ele é o oposto do ja, que seria o sim, né? O primeiro exemplo. Sind Sie Deutscher? Você é alemão? Nein, ich bin Brasilianer. Não, eu sou brasileiro. Então nein é utilizado no começo da frase para negar a pergunta feita anteriormente. Hast du zwei Schwestern? Você tem duas irmãs? Nein, ich habe eine Schwester. Não, eu tenho uma irmã. O Cain e o Caine. O Cain, o Caine, ele é formado basicamente pela junção do K com o artigo indefinido, que é o ein ou eine, né? Que significa um ou uma. Então a junção do K mais o artigo indefinido forma o Cain ou o Caine. O significado dele pode ser traduzido como não é um, não é uma, ou nenhum, nenhuma, ou simplesmente não para negar a frase. Então ele é utilizado quando se tem artigos indefinidos, né, o Kai. Por exemplo, ist das ein Pferd? Pferd? Isso é um cavalo? Nein, das ist kein Pferd. Não, isso não é um cavalo. Ali tem um artigo indefinido ein na frase e para responder ele utiliza o Kai no meio da frase para responder o artigo, a pergunta que utiliza o artigo indefinido I, tá? Ele também é utilizado para quando se tem substantivos na frase. Um exemplo: hat keine Zeit. Ele não tem tempo. O Zeit significa tempo e ele é um substantivo. Então é utilizado o keine antes dele. Kein Hund ist wütend. Nenhum cão é bravo. Kein Hund. Hund é um substantivo, então kein é utilizado antes dele. O nicht. O nicht é o último que sobrou e ele é utilizado para todo o resto. No caso, artigos definidos, que são o der, o die e o das. Como, por exemplo, ich kaufe das Buch nicht. Eu não compro livro. Ali tem o das, que seria o artigo definido, e o nicht é utilizado depois dele, né? O artigo definido das, tem os artigos definidos das, der e die. O der significa o die a, e das seria o neutro, entendeu? Tipo, ali das, tipo o livro, é uma coisa neutra. Então tu vai utilizar o das. Isso aí mais pra frente a gente vai ver em próximas videoaulas como se utiliza cada um desses artigos definidos. Outra utilização do nicht para verbos. Ich rauche nicht. Eu não fumo. Rauch é fumar. É um verbo. Então tu vai utilizar o nicht depois dele. Para adjetivos. Ich bin nicht verheiratet. Eu não sou casado. Verheiratet é casado. É um adjetivo. Então tu utiliza o nicht antes dele. Informações de tempo. Heute ist nicht Montag. Hoje não é segunda. Montag é segunda. Então tu utiliza nicht antes dele.
Nomes próprios. Ist nicht John. Ele não é o John. Tu vai utilizar o nicht antes do nome próprio, John. Preposições. Ich wohne nicht in Portugal. Eu não moro em Portugal. In é a preposição de lugar. No caso, tu vai utilizar o nicht antes do in. E para pronomes possessivos, ich kenne meine Nachbarn nicht. Eu não conheço meus vizinhos. Nachbar é um pronome possessivo que significa vizinhos, né? Ele é um pronome possessivo por causa do meine que está antes. Então tu utiliza o nicht depois deles, certo? E essa foi a nossa videoaula de hoje, tutorial. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que em breve vai ter vídeo novo no canal. E também não esquece de dar um like para fortalecer cada vez mais nosso trabalho.